Tem que ficar aqui, né? É bom. O microfone também. Tem que ligar o microfone? Tá ligado, eu acho. Vocês já notaram que com os palestrantes de fora, ele vai pra lá e volta, ele não fala nada. Com a gente que é de casa, eles botam a corrente aqui. Deu liberdade. Para mim é um prazer poder colaborar de alguma forma com as reflexões. Haja visto que nós temos hoje 18 anos de Espiritismo. Agora há pouco, a Jailza ligou para a gente, pedindo pelo amor de Deus para que a gente pudesse acudi-la. Eu pensei, mas a sua casa está pegando fogo, senão o palestrante não vem. Então aqui a gente se encontra com muita felicidade. Já visto que quando a gente não está viajando para fora, a gente vem assistir as palestras para viajar para dentro. Eu sou uma pessoa assim, muito observadora. Não que eu seja maledicente, mas espírita não faz fofoca, apenas comenta. Vocês já notaram que os espíritas, os médios em si, quando eles começam a trabalhar, parece que o cabelo atrapalha a mediunidade e eles vão passar a máquina no cabelo? Nós temos o Aloysio, outras pessoas que trabalham. Eu estou surpreendido com o trabalho psicográfico do Giovanni. Ele não sabe, mas eu estou acompanhando o que está saindo daí. Então assim, isso é um motivo de muita alegria. Eu estou até pensando em raspar a cabeça para ver se funciona alguma coisa. Só fazer uma observação, é que alguns raspam a cabeça por opção, né? Não, alguns raspam a cabeça por opção, eu não tive opção. Então está justificado aí, não é a minha utilidade não, né? Porque o Aloysio, ele raspa a cabeça, então eu achei que seria um dos suportes para limpar o psiquismo. Brincadeiras à parte, apenas com uma descontração. Desobstruir o chakra. Oi? Desobstruir o chakra. Exatamente, Porque eu fiquei pensando que vários funciona, né? Pode melhorar, inclusive, na desobsessão, né, Claudinho? Não precisar ficar despendendo energia. Dizem que funciona melhor nas mulheres, raspar a cabeça. Mas nós vamos hoje falar sobre transformação. Por que nós vamos falar sobre transformação? Terceiro dia, ou seja, ele iria, aparecer. Hoje, o domingo de Páscoa. Para quem não sabe, o domingo de Páscoa não é só para comer chocolate, é para refletir. O chocolate, como diz o outro, é um brinde. Já notou que Jesus Cristo, aniversário dele, nós que ganhamos presente. No dia da morte nós comemos chocolate. Então a gente começa a analisar o que nós podemos fazer para nós melhorarmos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou como Jesus entendia a palavra caridade. Ou seja, benevolência para com todos, indulgências com as faltas alheias e perdão das ofensas. Eu acho isso algo extraordinário, porque para que a transformação realmente possa surgir em nós, precisamos exercer a chamada prudência. O que significa prudência no dicionário? Ou seja, tomar cuidado, para que a gente não cometa algo que possa levar-nos à perdição. Quando a gente pega a indulgência, ou seja, dar o direito das pessoas errarem sem nós condenarmos elas. Só que nós, os espíritas, observamos que nós estamos deixando a desejar quando se trata de olhar o melhor lado da vida. Porque a transformação, ela é boa para nós, ela não pode ser imposta às outras pessoas. Porque senão a pessoa começa a tomar nojo. Eu me recordo aqui quando eu me tornei espírita. Eu era um obsessor das pessoas. Se a pessoa espirrava, eu já falava que era um obsessor. Se a pessoa tossia, eu falava, olha, era espírito que não quer que você fique aqui.
Então as pessoas não poderiam adoecer, que eu já achava que era algum problema, porque a gente vira PhD sem ter feito doutorado no Espiritismo. Então a gente começa a impor um condicionamento ruim às pessoas. As pessoas começam a se irritar com a nossa presença. E as pessoas ligam o fato à pessoa. Quando houver falar, ou seja, no Espiritismo, vai lembrar daquela pessoa chata. Então a pessoa não vai, ou seja, aderir ao Espiritismo, porque uma pessoa chata está obsediando. Então a gente começa a entender que a transformação, nós precisamos, o primeiro passo é nos tornarmos pessoas prudentes. Assim como não se dá a dosagem de um vidro todo de uma vez a uma pessoa, mas vai dando comprimido por comprimido, ou gota por gota, até que a pessoa se restabeleça, tenha uma boa convalescência. No Espiritismo também nós precisamos entender que esse fator é primordial para que nós não percamos a oportunidade de sermos luzes para as pessoas que estão na escuridão. Porque quando nós aumentamos a luz, a pessoa cega, a pessoa não vai enxergar. Mas quando nós diminuímos a intensidade, para que a pessoa possa visualizar o que nós queremos, primeiramente com os nossos exemplos. Não adianta eu querer cobrar do meu marido um posicionamento de comportamento certo se eu ajo errado, e vice-versa. Não adianta eu cobrar dos meus filhos que se comportem bem se eu me comporto mal perante a sociedade. Nós precisamos ser esses exemplos que mostram um caminho e que cujo caminho traga segurança, nunca desconfiança. Porque quando nós temos a tecnologia a nosso favor e nós começamos a utilizar essa tecnologia mostrando uma personalidade doentia, tem algo errado. Eu percebo que nós, os espíritas, podemos utilizar a tecnologia a nosso favor. No entanto, como todo mundo vai doar aquilo que tem, a gente percebe que uma pessoa coloca uma frase bonita no Facebook, daí a pouco coloca uma frase xingando uma pessoa. Não sei se isso é comum na vida de vocês, mas eu começo a observar até com um olhar mais terapêutico. Então as pessoas demonstram para mim exatamente como elas estão. Eu vejo nas campanhas do Big Brother espíritas, às vezes, brigando, discutindo com outras pessoas para que não assistam Big Brother. Não sou a favor e não estou aqui condenando, mas quanto mais nós falamos de algo que nós sabemos que vai nos fazer mal, mais evidência isso ganha. Se eu não assisto Big Brother porque eu sei que eu não vou aprender nada ali, por que eu também vou discutir e ser o primeiro a falar mal? Então eu não preciso de estar debatendo essas coisas, porque eu tenho um caminho, uma escolha diferenciada. Agora parece que as pessoas não assistem e ficam curiosas de saber o que está acontecendo e começam a brigar com as outras pessoas. Nós precisamos de mostrar o que vale a pena. Ao invés de falar mal de um programa, vamos falar bem de um programa que nós gostamos e que sabemos que pode fazer diferença. Por exemplo, na Rede Manchete era apresentado um programa, não sei se está sendo mais apresentado, Transição. Por que nós não divulgamos o programa? Por que não usamos a rede para isso? Acabou. Por que será que acabou? Falta de patrocínio. O melhor patrocínio é nós divulgarmos. Quanto mais pessoas souberem, ou seja, souberem daquilo que é bom, mais evidência terá. Agora, nós fazemos ao contrário, divulgamos o que é ruim, muitas das vezes falando mal, mas incita a pessoa a querer assistir. Então o pico de audiência vai subir. Então a nossa transformação, ela não pode depender das pessoas fazerem aquilo que depende de nós. Eu não posso amar o mundo sem antes saber como é me amar. Como que eu vou poder amar o outro se eu não sei como é o amor dentro de mim? Então nós precisamos
compreender esse significado chamado prudência, ou seja, ser prudente. Essa prudência, ela não pode ficar limitada a um comportamento aparente. Ele deve ser essencialmente vivenciado dentro de nós. Porque faz mal é para nós. Quando nós nutrimos raiva de um programa, de uma pessoa, é um mal que nós estamos cultivando dentro de nós mesmos. Percebem que Judas Iscariotes foi lá e vendeu, ou seja, uma informação para que prendessem Jesus como se fosse um criminoso. Mas notem, Judas se suicidou, Jesus permaneceu sereno. Jesus não foi até os outros discípulos para reclamar de Judas. Pelo contrário, segundo narra as tradições, ele pessoalmente mergulhou nas trevas para recuperar Judas, aquele da qual havia lhe vendido, cujo nome dá-se o nome de traição. Jesus Cristo foi lá recuperá-lo, e recuperou tão bem recuperado, que mais tarde Judas reencarnaria como Joana de Cusa, Joana d'Arc. Joana d'Arc, ou seja, com 18 anos, bravamente lutou à frente de um exército, protegendo a França. Para quem não nota, a França seria o berço do Espiritismo. Jesus sabia e estava dando novamente uma oportunidade àquele espírito. E ele, ou seja, ressurgiu da cinza como a fênix. E nós? Passa-se os séculos, ainda em alguns locais estamos malhando Judas. Percebem que nós não estamos acompanhando a história na sua realidade. Estamos muitas das vezes brincando de viver, brincando com a vida. A vida, ela deve ser sentida, deve ser vivenciada. A vida não é para sofrer. O sofrimento é derivado das nossas escolhas que nós fazemos mediante ao nosso egoísmo e nosso orgulho. Porque quando nós optamos amar uma virtude, trair é uma opção. Então nós precisamos entender que tudo que está escrito, nós podemos acrescentar um pouquinho mais com a nossa dedicação. Quando nós nos reportamos à indulgência, nós lembramos que muitas das vezes podemos falar com a pessoa: olha, não fique preocupada, é só você ir na casa espírita, tomar alguns passes e tudo vai melhorar. Não é bem assim. É o começo. Porque nós prometemos a fim de agradar a pessoa. Aí a pessoa acha que ela vai só aquelas vezes na casa espírita e que tudo vai voltar ao normal. Não é assim. Isso é uma ilusão. Isso é simplesmente mentir, querer falar a verdade. Não se fala a verdade falando a mentira, e não se fala mentira colocando a verdade. Então nós precisamos compreender que há um significado maior. Depende da pessoa que está procurando. Eu não posso prometer algo da qual a própria pessoa não está a fim de se comprometer. A pessoa não tem que se comprometer com a casa espírita, mas com ela própria. Ela deve saber o que ela está buscando. Ora, se eu vou lá num bar e compro um maço de cigarro e começo a fumar um atrás do outro, passa-se os anos, o meu pulmão começa a dar sinal de cansado. Vou ao médico, o médico me diz: você precisa parar de fumar. Esse médico vira inimigo número 1, porque a pessoa não quer parar de fumar, ela quer continuar, mas ela não queria ter o problema. Então, o que falta para essa pessoa? Conhecimento ela tem, falta uma coisa chamada conscientização. É o que está faltando a nós os espíritas, que ainda estamos com o E minúsculo. Precisamos nos tornar espíritas com E maiúsculo. Aqueles espíritas que não se melindram quando for criticados. Aqueles espíritas que não se impacientam quando uma pessoa fala mal da sua religião.
Porque ser espírita não é defender o espiritismo bravejando, brigando. O espiritismo não precisa de advogado porque não é criminoso. O espiritismo não precisa de advogado porque ele não foi condenado, ele foi anunciado pelo próprio Jesus Cristo. Vindo do alto, não é qualquer escuridão que pode atingir. Mas como nós percebemos que quando a fruta está muito alta, o macaco olha e não consegue pegar e fala que ela está podre. Então nós precisamos exercer um espiritismo sem imposição aos demais. O que me faz bem deve apenas eu continuar a exercer o bem. Nós escrevemos um livro que pesquisamos durante 12 anos. Para quem não conhece, chama-se Inteligência Sentimental. E a síntese desse livro é: não se preocupe com o mal, se ocupe com o bem. Exatamente 361 páginas para nós refletirmos o que nos faz bem, focar exatamente nesse propósito. Porque nós estarmos focados naquilo que nos faz mal, nós não conseguimos viver. Nós vamos adquirindo muitas das vezes as fobias, as depressões. É tão depressivo acordarmos de manhã e o noticiário é que algo aconteceu, uma tragédia. E nós vivemos essa tragédia no nosso dia a dia e esquecemos do milagre que está em plena a nossa rua. Uma criança recém-nascida que nós não temos tempo de visitar, porque o nosso tempo é corrido. Mas nós temos tempo de ir à televisão, de ir ao Facebook, ficar horas compartilhando muitas das vezes algo ruim. Está rolando aqui em Guarapari a imagem de um rapaz como pedófilo e alguns espíritas falando coisas horríveis do rapaz. Não estou aqui defendendo, não é esse o caso, mas ele já vai ter, como diz o outro, a própria condenação vivenciada. Um caso que ficou público. Mas será que cabe nós, os espíritas, dizermos coisas horríveis a respeito do cidadão? O cidadão por si só já está infeliz. E nós, psicologicamente, procuramos entender que o pedófilo de hoje foi o abusado de ontem. Não necessariamente dessa ordem. Mas será que é isso que nós, os espíritas, estamos buscando para nós? Será que é isso que o espiritismo mostra em apontar os erros dos outros, evidenciá-los? Pelo que eu sei, não é. Acho que no mínimo uma oração para a criança, para a mãe da criança e até para o rapaz, para talvez tentar recuperá-lo, seria o mínimo de um espírita digno. Nós aqui não estamos fazendo nenhuma apologia, não estamos aqui dando lição de moral, são apenas reflexões que eu acredito que qualquer coração abençoado por Jesus faria. Então nós não precisamos de apontar erros, os erros já estão em evidências. Nós chegamos ao ponto que uma pessoa acha uma carteira com alguns $20 e devolve, isso torna-se notícia mundial. Meu Deus, fazer o bem é tão raro que torna-se notícia. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo com esse espiritismo. Chico Xavier disse: o espiritismo será aquilo que nós, os espíritas, fizermos dele. E aí, como é que fica? Será que quando alguém chegava para Chico e falava mal de alguém, será que Chico apoiava? Eu conheço um caso que um amigo foi até Chico Xavier para conhecê-lo, queria conhecer um homem notável, um escritor, porque para ele Chico era um escritor, não era um médium. E esse cara marcou na livraria em Belo Horizonte para que ele se encontrasse e fosse se dirigir até Pedro Leopoldo na época.
E lá se encontrava Chico com as suas moedinhas, distribuindo alguns centavos para cada um na quantia exata. Não era muito, dizia ele, mas era dado com tanto amor que aquelas moedinhas faziam diferença para o pão e para o leite. E esse rapaz queria conhecer Chico. E lá eles entravam na fila, e eles foram se aproximando, a fila extensa, quando esse rapaz que queria conhecer Chico, e ele é apontado, aquele é Chico. Ele vira para o amigo e diz: mas como esse homem é feio igual um sapo. E fica por ali, não comenta mais nada. E foram se aproximando, e o rapaz vai dar um abraço a Chico Xavier. Chico Xavier ajeita os óculos para ver quem é. E ele então fala: e aí, Chico, como é que vai? E Chico, que não havia escutado, disse: vou dando meus pulinhos que nem um sapo. Então percebe que com humor Chico saía de certas situações que para nós seria uma ofensa, mas ele entrava daquelas pessoas, porque dizem que Chico Xavier não adiantava você não falar, se você pensar, ele já captava seu pensamento. Agora imagine bem, se nós escutamos, já ficamos chateados. Agora imagine nós captarmos os pensamentos de todas as pessoas. Seria um Deus nos acuda. Imagine você está passando num portão e você falar para o porteiro bom dia, e ele fala bom dia, e por dentro você vai para o inferno, e você capta aquilo. Porque eu aprendi uma coisa, que espírita não manda as pessoas para o inferno, encaminha para o umbral. Então é muito interessante que nós começamos a observar o que está saindo de nós. O que está chegando é de fora, mas o que está saindo é de dentro. Se eu não sou capaz de dar um abraço, que eu também não seja aquele que levantou a mão para agredir. E essa agressão não é só física, são os torpedos, não pelo celular, mas esses torpedos mentais que nós enviamos e que maltratamos as pessoas. Eu não sou simpático a fulano, mas eu não preciso atrapalhar a vida dele. Inventar mentiras a respeito daquele que nós não gostamos é pior do que aquele que talvez não é simpático, mas respeita a qualidade daquele que não é simpático. Então nós precisamos fazer um apanhado e aproveitar que esse domingo, que é o domingo que nós vamos reaparecer para o mundo, e que amanhã as pessoas possam exercer essa reaparição de uma forma mais sublime. Assim como o apóstolo Paulo falou que é necessário que o homem morto, ou que o homem velho morra, para que o homem novo nasça. Ou seja, é aquele que nós não gostamos, e aquele que nós procurássemos a ser cada vez melhor, não ser o melhor de todos, mas ser o melhor que nós podemos, o melhor que nós alcançarmos. Não é aqui ser um candidato a santo, mas é melhorar para si e para o mundo. A santidade se faz, como diz o outro, pelo hábito. Assim como o pecador, também pelo hábito. O hábito de falar mal dos outros fica muitas das vezes no inconsciente, e a pessoa não aprende a controlar aquilo. E um dos lugares que mais faz com que as pessoas aprendam a falar dos outros chama-se salão. As mulheres tornam-se especiais porque elas comentam de tudo e mais um pouco. Um dia desses eu fui a um salão, fui lá para desencravar a minha unha. Nem se Jesus Cristo ficasse em paz, a minha unha estava desencravando. Então eu resolvi ir ao salão.
Quando lá eu me encontrei por 15 minutos sofrendo com aquela mulher falando que não dói. Dói. Dói e dói muito. Eu só não chorei porque estava na frente de mulheres. Mas dói. Parece que ela está tirando o perispírito pela ponta do dedão. Mas dói. Eles falam, é igual, por exemplo, me dá assim, sabe, uma coisa quando a gente vai a dentista. Vocês já foram a dentista? E eles dizem assim, ó, vou colocar isso aqui na sua boca, não pode falar. Ok? Porque se falar vai sair, eu vou ter que começar tudo de novo. Eles enxuxam um monte de coisa dentro da sua boca. Daí a pouco eles dizem, como é que tá lá? Ué, não é para falar. Então a gente tá lá, tá conversando daqui para lá. Daí a pouco elas começam a falar sobre futebol, falam sobre a Copa do Mundo, sobre a saúde. E eu percebo que ali flui um papo de tal maneira que essas mulheres, por exemplo, são PhDs. Elas deveriam ser alguma coisa mais importante, exercer essa sabedoria. E é interessante que lá eu encontrava uma mulher que acabou de fazer o cabelo, saiu. Aí as que ficavam só, tá vendo aquela ali? Ela foi no outro salão, falou mal de lá. Com certeza, quando ela sair daqui, ela vai falar mal do seu salão. Assim, na frente de todo mundo. Nem para tentar ser discreto. Fala na frente de todo mundo. E as pessoas que estão lá dão gargalhadas. Aí eu fico pensando, Jesus amado, quando eu sair daqui, o que será que vai acontecer? Vai falar que eu sou o quê? Porque um homem, no meio de um salão onde está algumas mulheres, depois que ele sai, eu fiquei imaginando. E comecei a ficar depressivo, imaginando o que poderiam ter dito de mim. Daí a pouco, eu falei, esse não é o meu caminho. O que eles vão falar é problema delas. O que eu vou fazer são as minhas soluções. Mas é interessante porque o meio acaba influenciando. Se ter uma pessoa que tem o hábito de falar mal dos outros, a gente vai, engata primeiro e começa. E é interessante, porque à medida que a pessoa comenta alguma coisa, você lembra de outra coisa. Você lembra de uma coisa da reencarnação passada que você traz para presente. Para falar, para completar, para ajudar, ou seja, fazer coro. E aí, quando é para falar alguma coisa boa, as pessoas têm dificuldade. Certa feita, eu estava viajando num ônibus que sentou do meu lado uma crente. E eu queria dormir para que eu chegasse de manhã. Eu peguei um ônibus por economia. Eu ia chegar mais ou menos 7h da manhã para começar o seminário das 9 até as 18 horas na cidade do Rio de Janeiro. Saí de Minas, não morava aqui, e me desloquei até o Rio. Então eu me assentei direitinho, coloquei tudo conforme o figurino. Peguei um copo de água, coloquei do meu lado, fui lá, tomei minha água, falei assim, agora vou dormir até o Rio de Janeiro se Deus quiser. E assim me programei. Quando eu penso que não, na cidade de Leopoldina, que era caminho do Rio, uma evangélica entra na poltrona. Eu estava tão acomodado que minha perna já estava na outra poltrona. Quando eu me dou, ela estava cutucando em mim, pedindo para que eu me assentasse corretamente. E ela não era assim uma pessoa magrinha, era uma pessoa um pouco mais avantajada. Eu me senti pasta de dente na casa de pobre. Vocês já sentiram aquelas coisas? Que vai desenrolando até... Eu me senti uma pasta de dente. Ela sentou, acendeu a luzinha e começou a ler e começou a pregar para mim. E eu, muito obrigado, mas que maravilha isso que a senhora leu. Gostou? Não tem mais. Eu pensei, eu devia ter falado que eu era espírita, que eu acho que eu acabava com o negócio. Ela começou a pregar, a falar. Quando ela tocou no assunto, ou seja, de feiticeiro, eu não queria falar com a senhora, que eu fiquei com vergonha, mas eu sou bruxo.
Então, a senhora está, mas o senhor tem que ir na nossa igreja, que nós vamos acabar com isso, porque isso é o tinhoso que está fazendo. Você acredita? Você, não é que eu acredito, mas é porque eu nasci, meus pais são ciganos, então eu tenho que ser assim. E nem por isso a mulher parava de falar. Até que ela começou a falar, eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Pessoal, eu queria informar a senhora que os espíritos que me acompanham estão se aproximando. E eles, quando se aproximam, eu não tenho controle sobre eles. A senhora poderia fazer o favor de parar de falar mal, porque eles estão aqui. A mulher pediu licença, trocou de poltrona, foi lá para frente. E a outra, é interessante que a outra que era para vir, sentou do meu lado, assim, ó. E eu olhei para ele e falei, vou virar de costas, vou dormir. Porque foi o único jeito de chegar até o rio dormindo. Foi a única forma. Outra feita, eu estava buscando um endereço e não conseguia. Parece obsessão. Quando a gente fica desesperado, a letra está na frente da gente, a gente não consegue ver. É impressionante. Eu estava procurando para lá, procurando para cá, e estava sentado um rapaz que pedia esmola. E eu passava para lá, eu passava para cá. 10 vezes que eu passei para lá, ele fez assim com a mão. E eu falei assim, rapaz, você poderia me dar informação? Eu falei assim, não. Ah, por quê, rapaz? Você mora aqui? Você mora. Mas eu estendi 10 vezes a mão para você e você não me deu nada, como é que eu vou te dar informação? Ok. Vivendo e aprendendo. Mas eu fui para diante, procurei. E lá encontrei a pessoa que eu estava procurando. Essa pessoa, ela havia me ligado, me dado o endereço. E dizia para mim que estava inconformado com o resultado da vida dela. Que ela iria se matar. Por ela ser minha amiga, eu resolvi ir até lá. Porque quando nós conhecemos o caso, nós ficamos mais preocupados. Então eu fiquei pensativo. Se imagine, depois eu souber que essa pessoa realmente se matou e ela ligou para mim para falar isso. Então eu fui procurar até achar. Chegando lá, eu percebi que havia alguns comprimidos à mesa. E eu então, olhando pela janela, lá ela estava sentada com os comprimidos. E eu percebi que o momento era grave. Que ela realmente estava pensando em acabar com a vida. Por uma coisa simples. Mas quando nós achamos que a vida não vale a pena, nós a damos para qualquer um. O primeiro que passar, leva a nossa vida. Como eu vi que o momento era muito grave, eu vi a minha vida passar ali. Porque eu também já passei por esse momento, eu também quase já me suicidei. E quem já passou por isso, sabe o quanto é grave isso. Nós ficamos por um fio. E eu pensei, se na minha época, uma pedra me salvou, por que eu não posso ser melhor do que uma pedra? Quando eu vi a cena, eu cheguei por trás, peguei das mãos o copo, os comprimidos, e a perguntei, o que você acha que você vai fazer? Ela estava pálida. Na realidade, ela já havia tomado alguns comprimidos. Ela não respondia. A boca começou a espumar. Então eu tive que chamar ajuda. Irmos até o pronto-socorro. Fizeram lavagem, ou seja, no estômago. Conseguiram recuperá-la. Mas, quando ela acordou, ela me olhou e me disse, você não vale nada. Eu percebi que o que ela estava falando não era muito normal, porque ela gostava tanto de mim, e para ela dizer que eu não valho nada, é porque o negócio era muito sério. Quando ela me disse, eu não valo nada, eu não disse nada, eu apenas fiquei pensando, o que poderia ser aquilo? E ela começou a chorar. Disse, olha, você não vale nem para me ajudar a acabar com o meu sofrimento. Se eu não estivesse aqui agora, eu não estaria sofrendo as mesmas consequências que eu estava sofrendo há horas atrás.
Eu disse: mas você acha que perder a vida vai solucionar os seus problemas? Vai acabar com o seu sofrimento? Você acha que será bom depois todo mundo está falando mal de você? Falar o quanto você foi infantil? Falar o quanto você era bonita e se matou dessa forma? Falar o quanto você era estudiosa e estudou esses anos todos para nada? Falar como que você foi, e muitas das vezes a sua inimiga vai estar dando gargalhada de você. Você acha que eu ficaria feliz de ouvir tudo isso? E você, como não estaria por aqui, talvez você ache que você não iria ouvir? Você acha que quando nós fôssemos sepultar o seu corpo, a sua energia não estaria impregnada ali? Você acha que você não sentiria dor, apesar de você ter extinguido as suas energias físicas? Você acha que você não sentiria o cheiro da podridão do seu corpo se decompor? Me diz, qual é a vantagem de se suicidar? O que eu estou falando com você, se você não acredita, vá em frente. Você tem seu livre-arbítrio. Quando você chegar na sua casa, lá estarão os comprimidos te esperando. Mas eu queria estar aqui com você para te dizer isso, o quanto você é importante para mim e para toda a sua família. Mas se você realmente não se desse essa importância, nada vai adiantar. Será melhor que você então siga seu caminho, porque o meu eu cumpri. Quando você me ligou, eu não achei que era uma cascata ou que era uma chantagem psicológica. Por isso que eu vim parar na sua casa a esta hora. Quem me viu entrar poderá estar pensando 1001 coisas a meu respeito. Mas para mim o que importa é o que eu estou buscando. E o que eu sofri, eu não quero que você sofra. Siga, faça o que você achar melhor. Mas antes de você ir, me dê um abraço da amiga que eu sempre considerei e da amiga que eu vou levar para o resto da minha vida. Se você puder fazer alguma coisa por mim, não me olhe com esse olhar. Dê um sorriso, mesmo que seja forçado, porque na máquina fotográfica do meu sentimento é isso que vai valer. Eu abracei e nada mais falei. Ela chorou, teve alta. Evidentemente fui até a sua casa e fui lá conversarmos, e ela havia decidido mudar drasticamente de vida. Ela é dependente de um homem. Era uma posse, um ciúme doentio. E esse homem, que era mais velho, por ela ser muito bonita, havia decidido que não iria mais ficar com ela. Quando ela me expôs esse problema, o meu coração naquele momento foi muito audacioso para lhe perguntar: você está sofrendo pelo conforto que vai lhe faltar por esse homem não te sustentar, ou porque você o ama? Foi a pergunta para que ela me desse um tapa no rosto. Tapa no rosto que doeu até a alma. Mas quando ela me deu um tapa no rosto, ela me pediu desculpas. Quando ela me pediu as desculpas, ali eu vi o coração dela estava disposto a se livrar das mentiras e tomar posse das verdades. Essa moça hoje é uma pesquisadora de Viçosa. Hoje ela é solicitada em vários estados, porque ela seguiu em frente, porque ela acreditou não no que a minha boca falava, mas no poder de Deus, que enviasse as pessoas certas
para estar nos momentos exatos das nossas vidas. Quantos de nós poderemos estar passando por momentos de chutar, ou seja, jogar a toalha, chutar o pau da barraca, ou seja, deixando de lado talvez algo muito importante, porque nós não estamos diante do espelho da verdade, nós estamos olhando para a imagem das utopias. O que as pessoas desenham do mundo não é a realidade da paisagem real. O mundo é totalmente diferente desse mundo que nós pintamos e que nós achamos que tudo é só um barato. Nós devemos exercer um pouquinho mais de fé, de ter a coragem de assumir, ou seja, o posto, de lutarmos por dias melhores, sem levar aflição a outra. O fato de nós lutarmos por dias melhores não quer dizer que deveríamos mandar os dias piores para as outras pessoas. O fato da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa crença, não podemos misturar a time de futebol. Essa semana, um jogo que foi decidido entre dois times do Rio de Janeiro, e que dizem um que foi roubado e disse que o outro não foi, acabou quase numa tragédia dentro de uma sala de faculdade, entre um time que torcia, um rapaz que torcia para outro e vice-versa. Chegaram às vias de fatos por uma briga por causa do time de futebol, time este que os jogadores de lá não sabem que os daqui existem, brigando por pouca coisa. Se o Brasil for campeão do mundo, o que vai mudar na nossa saúde? O que vai mudar no nosso coração? No domingo é a final, na segunda-feira voltamos para os nossos problemas. Não estou aqui fazendo campanha contra a Copa do Mundo, Deus me guarde disso. Estou apenas preparando o coração, porque vai haver infarto, pessoas brigarão. Da mesma forma, não sou a favor das pessoas que falam mal dos médicos, que quando vai à UPA ou que vai ao posto de saúde e que não encontra um especialista para atendê-los, que sai falando mal dos médicos que estão ali trabalhando. É evidente que, como qualquer ser humano, vai haver sujeitos falhos, mas a pergunta é: se você não foi suficiente e responsável para cuidar da sua própria saúde, como vai exigir que um médico cuide da sua saúde? Jesus Cristo dizia: vá e não tornes a pecar. Que hoje nós possamos ver este homem na frente de todos nós, despidos de qualquer preconceito, de qualquer rito religioso, de qualquer crença. Nós podemos aqui reverenciar Buda quando diz que a minha religião é não enganar a mim mesmo. Então nós podemos hoje olhar para o nosso espelho, olhar para dentro de nós e estarmos com vontade de não mais nos enganarmos, de não sermos como as outras pessoas que seguem uma linha doentia, lembrando que tudo faz parte. Se nós não podemos ser pacientes, comecemos pela tolerância. Se nós não podemos ser amáveis, sejamos pessoas dispostas a olhar a outra pessoa com um pouquinho mais de indulgência, tendo prudência com aquilo que sai da nossa boca, que o que sai pela boca verbalizado é o consentimento da consciência com o coração. Se nós dermos esse microfone na mão de uma pessoa que está disposta a falar mal de alguém, não vai sair nada que presta. Mas se nós dermos esse microfone para Jesus Cristo, o que Ele falaria para nós? Então a nossa consciência é exatamente isto. Ele é o microfone que vai ampliar
aquilo que nós estamos, não aquilo que nós somos. Nós somos muito mais além daquilo que nós estamos. Nós não podemos deixar que a vida passe e aquelas pessoas que cuidaram de nós sejam esquecidas, sendo cuidadas por outras pessoas. Onde está a indulgência e a prudência? Honrar os nossos pais, os nossos avós. No mundo de hoje, não seria natural termos familiares, mesmo com mal de Alzheimer, esquecidos por nós. Como diz Chico Xavier, a máquina pode estar gasta, mas o sentimento continua puro. Então, por favor, não é nenhuma lição de moral, mas são reflexões que eu fiz a caminho dessa casa espírita. Me ligaram agora há pouco. Reflexões que faço para que eu possa me tornar melhor e não ser uma pessoa que aponte as vidas dos outros. Mas é impossível. Nós fechamos os olhos, nós fechamos os nossos ouvidos para essas coisas que estão acontecendo e se tornando naturais no nosso movimento. Pandemia se tem nas faculdades, nas escolas, e nós trazemos esse modelo negativo para a casa espírita. Aqui é só a minha equipe. Jesus Cristo dizia: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu acho que não cabe a nós os espíritas, os cristãos da atualidade, vivemos o amai-vos só verbalizado ou só escrito. Dessas reflexões todas, o cumprimento virá pelo mundo espiritual, em algo escrito para as nossas reflexões. Será que estamos com pressa de sairmos, porque o nosso domingo nós não podemos acabar? Ou estamos curiosos para saber o que Jesus tem a nos dizer como recado final? Será que estamos dispostos a apenas ir para dentro da cabine de passe, sentar e tomar o nosso passe, para que alguém coloque uma energia em nós? Ou estamos dispostos a ser a energia que motiva o mundo de esperança, de transformação? Fiquemos, ou seja, com essas reflexões. Está na hora? Eu queria ter assim, uma faculdade que pudesse enxergar aqui. Ou eu vou mandar capinar aqui, ó. Capinar. Porque, né, ficar assim, fica meio complicado. Já estou com um probleminha aqui, não é? Então, meus amigos, minhas amigas, que nós não possamos entre nós ter times, partidos, mas uma equipe cujo treinador é um só, Jesus Cristo. Se nós tivermos alguma mágoa, e se principalmente essa mágoa for contra mim, por favor, perdoe, pois nós não sabemos o que fazemos quando nós estamos obsediados. Se nós tivermos alguma desavença, que ela não seja só esquecida nessa tarde, mas que nós possamos ter a concórdia, ou seja, compartilhada pelo pão da verdade. Se nós tivermos algum problema de saúde, que nós não possamos procurar quem foi o culpado por perdermos a nossa saúde, mas que nós possamos procurar o responsável, porque em ambas as partes nós encontraremos a nós mesmos. Se nós estivermos com algum problema financeiro, um problema espiritual, que nós não procuramos alguma pessoa que foi coadjuvante para que isso acontecesse conosco, mas procuremos olhar para nós mesmos. E se você tiver coragem, abrace aquele que te traga mais medo, porque uma coisa que eu aprendi nessa vida, aquele que eu não perdoo, na realidade eu tenho apenas medo dele.
medo do que ele fez e a imaginação do que ele poderia fazer de novo. Seja corajoso. Abra seu coração. Mostre o quanto Jesus Cristo é significativo na sua vida. Pois ele mesmo falou: não perdoe uma só vez, mas 70 vezes, 7 vezes. E quando nós olhamos para isso, o que nos mantém presos nesses problemas é essa falta de perdão, principalmente conosco mesmo. Quando nós nos culpamos pelos nossos erros, nós não enxergamos as linhas dos acertos. Quando nós somos teimosos, nós não enxergamos a borracha da renovação. Então, dessa forma, voltar para casa não é ser apenas um filho pródigo, mas é voltar para a sua casa, onde sempre foi a sua casa, e cujo seu pai é Deus. Um dia me perguntaram qual é a sua religião. Eu acho que os espíritos não disseram, ou não deixaram eu dizer que eu era espírita, mas saiu da minha boca: Deus é a minha religião. Nunca compreendi isso. Mas quando nós passamos a reflexionar, Deus é a nossa direção, a religião é apenas o caminho. Então, procuremos Deus. Independente se é na igreja católica, se é na igreja protestante, procuremos Deus, porque todas as religiões mostram um caminho. Agora, qual é o caminho que está sendo escolhido por você? Os professores apresentam as provas e os alunos que não estudam colam. E os alunos que colam não serão bons profissionais. Na escola da vida, quando Jesus Cristo mostra-nos as teses para praticarmos, se nós apenas colarmos significa apenas dizer da boca para fora, nós não nos tornaremos cristãos verdadeiros. Então meditemos nisso. O mundo apresenta maledicência como ibope. Os cristãos apresentam uma realidade mais vivaz. São as cores daqueles que não enxergam, que só nós, quando nos tornamos cristãos, podemos enxergar. Então, diante disso, não deixe para amanhã o que podemos fazer agora, nesse instante. Transformar significa sair da acomodação para a motivação. Motivação significa motivo para agir. Se essa dor, essa angústia que te incomode, pergunte a ela o que ela quer te dizer e por que você está angustiado. O caminho, seu coração aponta, com a segurança da razão, ou seja, unidos, teremos uma direção absoluta e concreta. Quando nós recordamos que em João 14,16, ele anunciou: vos enviarei o Consolador prometido. Neste momento, quantas reflexões possam estar agora emergindo para dentro do nosso ser. E que essas experiências não sejam esquecidas, mas sim praticadas. Que ao sair por aquela porta, nós não sintamos o calor climático, mas o calor do fogo divino a queimar-nos, para que nós sejamos seres luminosos, e onde quer que nós possamos passar, as nossas pegadas possam dizer: passou um cristão por aqui. Muito obrigado pela oportunidade, principalmente da Jarissa, que lembrou do nosso nome. Porque quando uma pessoa lembra do seu nome, é Jesus que está te indicando. Se alguém bater na sua casa pedindo um prato de comida, recorde, pode ser Jesus que mandou ele lá, porque sabia que você iria atender. Transformar significa isso: atender sem pedir CPF. Muito obrigado.